Não existem regras para a sobrevivência na natureza. Para capturar suas presas ou até mesmo para não serem capturados, os animais utilizam os mais diversos e extraordinários truques e habilidades. Camuflagem, supervelocidade e veneno altamente potente são apenas alguns dos recursos usados como defesa pelos animais diariamente em nosso planeta. E como sempre existem aqueles que se destacam e que vão muito além nesse quesito de se proteger, utilizando estratégias de defesa muito diferentes das que estamos acostumados a ver por aí. Afinal, você sabia que existe um lagarto que é capaz de lançar sangue pelos seus próprios olhos ao se sentir ameaçado, e uma espécie de formiga que explode seu próprio corpo liberando uma substância tóxica caso precise proteger sua colônia? Simplesmente fantástico, não é mesmo? E são exatamente essas e mais algumas outras táticas de sobrevivência fascinantes que vamos apresentar no vídeo de hoje. 10 estratégias de defesa incríveis do reino animal. Então, dito isso e sem mais delongas, fique ligado aí e vamos começar. Besouro bombardeiro. O termo besouro bombardeiro é a designação comum a diversas espécies de besouros, que são conhecidos popularmente pela sua incrível estratégia de defesa, tendo em vista que esses besouros possuem uma habilidade única de produzir uma explosão química para afastarem seus predadores. Essa estratégia de defesa envolve o uso de substâncias químicas que são misturadas em uma câmara especial dentro do corpo do besouro, e quando se sentem ameaçados, eles contraem um músculo, forçando essas substâncias a se misturarem e reagirem, resultando em uma explosão química que é expelida de seus corpos com uma temperatura muito alta, podendo chegar próxima a 100 graus Celsius, que para quem não sabe é a mesma temperatura de ebulição da água. Sendo assim, é de se imaginar que os predadores do besouro bombardeiro queiram se manter bem afastados depois de serem atingidos por um jato quente como esse. E com isso ele tem sua vida salva muitas vezes, graças a essa fascinante estratégia de defesa. E não acaba por aí, já que os besouros bombardeiros também podem sobreviver, em alguns casos, no sistema digestivo de sapos ou outros animais que os engoliram, mesmo depois de passarem vários minutos no estômago de seu predador. Isso é algo muito útil, já que na maioria das vezes os produtos químicos defensivos que eles produzem obrigam os predadores a regurgitá-los e assim eles ainda conseguem sair vivos. Realmente incrível, né? Pangolim. Podendo serem encontrados na Ásia e na África, os pangolins são mamíferos que possuem o seu corpo coberto por duras escamas e que ficam dispostas como se fossem telhas de algum telhado. E são exatamente essas escamas que eles usam para sua defesa, já que quando se sentem ameaçados, eles enrolam-se completamente, e assim mantêm expostas apenas as suas escamas. Essas escamas do pangolim são feitas de queratina, a mesma substância encontrada em nossas unhas e cabelos, e são extremamente resistentes, servindo como uma espécie de armadura que impede que o animal seja mordido ou ferido, tendo em vista que quando o pangolim está enrolado, ele forma uma bola tão firme que até mesmo os predadores mais habilidosos têm dificuldade de penetrar. Porco-espinho. Quem é que nunca ouviu falar do porco-espinho? Um roedor que até parece bonitinho quando visto de longe, mas que revela e entrega uma dolorosa surpresa aos que ousarem chegar muito perto dele. Isso porque esse animal possui em seu corpo pelos modificados, conhecidos popularmente como espinhos, os quais se destacam por serem muito rígidos. Esses espinhos podem chegar a 15 centímetros de comprimento e são usados por ele como forma de defesa. Para começar, quando se sente ameaçado por algum predador, o porco-espinho lhe dá uma espécie de aviso balançando os espinhos da parte de trás do corpo, os mais pontiagudos e perigosos, fazendo um barulho para tentar afastar o inimigo. Caso isso não funcione e o seu oponente insistir em atacá-lo, ele se vira de costas para o golpe ou a mordida, e deixa os espinhos entrarem no corpo do predador. E como a maioria de seus espinhos são muito longos, eles podem penetrar com grande profundidade. Dessa forma, o atacante do porco-espinho, muitas vezes acaba morrendo por causa das feridas causadas pelos espinhos, ou pelo fato de que estes muitas vezes também perfuram órgãos e vasos sanguíneos do animal atingido. Profundo, não? Lagarto de chifres. Já falamos de besouros capazes de liberarem uma explosão química,
de pangolins detentores de uma blindagem instantânea e também de porcos espinhos possuidores de longos e dolorosos espinhos. Todos esses métodos de defesa muito engenhosos e interessantes. Porém agora chegou a hora de falarmos dos lagartos de chifres, animais que possuem uma estratégia de defesa que pode ser definida simplesmente como diferenciada e muito incomum, da qual você provavelmente nunca ouviu falar. Isso porque em casos em que se sentem ameaçados, estes lagartos podem acabar tendo uma atitude de defesa que consiste em nada mais nada menos do que esguichar sangue pelos seus próprios olhos. Nos casos em geral, os lagartos de chifres costumam depender exclusivamente da camuflagem para evitarem predadores. Sendo assim, eles normalmente costumam permanecer o mais imóveis possível quando um predador estiver por perto, tentando se misturar ao ambiente. No entanto, se apenas o uso da camuflagem não for o suficiente, e os lagartos de chifre se sentirem ameaçados ou provocados, eles tomam essa última medida de defesa desesperada, onde basicamente aumentam a pressão sanguínea em sua cabeça, rompendo os vasos ao redor do globo ocular e assim esguichando o próprio sangue pelos olhos na direção de seus predadores, que em geral costumam ter uma forte reação de desgosto ao sangue e assim deixam o animal em paz. Por que tanta violência, rapaz? Por aqui. Agora vamos falar de um animal que possui uma habilidade de defesa bastante conhecida, um peixe elétrico. Podendo medir até 2,5 metros de comprimento. O poraqui é uma espécie de peixe elétrico que costuma habitar rios e lagos com fundos lodosos e águas calmas e é muito conhecido pela forte descarga elétrica que pode emitir. Inclusive, o termo poraqui vem da língua tupi e significa o que faz dormir ou o que entorpece em referência às descargas elétricas que produz. E não é para menos, tendo em vista que essa espécie de peixe elétrico usa como mecanismo de defesa a sua capacidade de emitir choques elétricos, que podem atingir uma descarga de até 860 volts. Essa é a maior voltagem já registrada em peixes elétricos até hoje, e com certeza causa um grande estrago em suas vítimas. Lagartixa. Conhecidas por serem grandes aliadas no controle de pragas em residências, as lagartixas são realmente verdadeiras heroínas mal compreendidas, tendo em vista que muitas vezes são temidas e mortas pelos seres humanos mesmo não sendo venenosas e nem perigosas, e ainda sendo ótimas ajudantes na eliminação de outros animais indesejados, tendo em vista que elas costumam se alimentar de aranhas, traças, pequenos escorpiões e insetos em geral, inclusive de um dos mais famosos e indesejados que existem, as baratas. Porém, mesmo sendo grandes predadoras em alguns casos, as lagartixas domésticas também assumem o papel de presas para muitos pássaros, cobras e outros seres em geral. E para evitar de serem capturadas, elas utilizam uma tática de defesa incrível, usada muitas vezes também por outros répteis, e que consiste basicamente em desprender uma parte de seu corpo, a cauda, forçando uma fratura em um ponto específico da mesma, que se desprende de forma indolor e continua se movimentando, distraindo assim a atenção do predador enquanto elas fogem. Esta técnica é conhecida como autotomia e na maioria das vezes salva a vida desses répteis, não apenas na forma de distração como já citado, mas também em casos em que as lagartixas são pegas pela cauda, e então conseguem escapar graças ao fato de conseguirem se desprender dela antes de virarem o lanche de algum predador. E o mais interessante disso tudo é que essa técnica de defesa pode ser usada novamente se necessário, pois após passar por um processo de regeneração, a cauda cresce novamente em até 3 semanas. Ah, e se estiver gostando do vídeo, pedimos que deixe o seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que trazemos por aqui. Gambá. Agora vamos falar de alguns seres bastante conhecidos por boa parte da população. Os gambás. Oi, meu chapa. Os gambás são mamíferos de pequeno e médio porte que possuem hábitos noturnos e uma estratégia de defesa que consiste basicamente em fingir-se de morto em um processo chamado de tanatose. Mas se engana quem acha que eles ficam simplesmente parados para enganar seus predadores.
Na verdade, eles também mudam algumas características no funcionamento de seu corpo, como por exemplo, diminuir a frequência cardíaca e respiratória e ficar realmente imóveis mesmo quando são tocados ou movidos, numa espécie de coma involuntário, passando a impressão de que estão realmente mortos, em um período que pode durar até 2 horas. Tudo isso para realmente convencer os seus predadores, que na maioria das vezes, deixam o animal em paz pelo fato de que não se sentem atraídos por uma presa já morta. Esperto, não? Essa vai ser a minha melhor vigarice. Cangambá. Talvez você conheça esse animal como gambá, mas como acabamos de ver, essa nomeação pertence a outro bicho. Na realidade, o verdadeiro nome desse carinha aqui é cangambá. Bem parecido com gambá, né? Isso é gambá ou mangangá? Isso é gambá, mas que diabo é esse? Talvez esse fator, juntamente com a ideia repassada em muitos desenhos e filmes, na qual os cangambás são chamados de gambás, seja o motivo pelo qual muitas pessoas confundam o nome desses dois animais. E por falar em desenhos e filmes, é muito provável que se você alguma vez na sua vida já viu um cangambá em alguma cena dessas, já deve conhecer a sua famosa estratégia de defesa, que é capaz de espantar qualquer um que esteja por perto, não é mesmo? E isso realmente é verdade, pois quando se sente ameaçado, o cangambá levanta a cauda e libera um jato de líquido fétido, produzido por glândulas localizadas em seu ânus. Esse líquido não é produzido constantemente, só em últimos casos, e o jato liberado pode chegar a até 3 metros de distância. Além do cheiro desagradável na maioria das vezes, ele acaba também atordoando os predadores, já que pode permanecer ativo por muito tempo, causando ardência nas narinas e nos olhos, tontura e enjoo. Só se morder é bactéria pura. Sapinho do deserto. Encontrada em dunas de areia em regiões da Namíbia e África do Sul, esta espécie conhecida popularmente como sapinho do deserto, chama a atenção por sua forma arredondada e o som que emite e usa como defesa. É isso aí! Quando se sente ameaçado, esse animal faz um barulhinho agudo para mandar os predadores embora. E esse ruído emitido por eles lembra e se parece muito com o de pequenos brinquedos de apertar desenvolvidos para crianças ou cachorros, não é mesmo? Formiga explosiva. Assim como acontece com as abelhas, as formigas também desempenham diferentes papéis em suas colônias, e quando a segurança do grupo é ameaçada, esses pequenos insetos se unem para atacar e impedir os invasores a qualquer custo, mesmo que isso acabe custando algumas vidas. E é exatamente isso que fazem as formigas de uma espécie conhecidas como formigas explosivas. Isso porque elas basicamente se transformam em guerreiras suicidas e explodem. Acontece que as operárias dessa espécie de formiga contam com glândulas que se estendem pela longitude de seus corpos e que ficam repletas de uma substância pegajosa, que além de ser tóxica tem propriedades corrosivas. Dessa forma, quando as formigas explosivas se sentem ameaçadas, elas contraem seus músculos abdominais para basicamente explodir seus corpos e cobrir com seu veneno os predadores, que ficam imobilizados e podem até morrer com a substância corrosiva, assim, protegendo sua colônia. Gesto de defesa heróico, não? Mas e aí? Já sabia que existiam tantos animais com estratégias de defesa diferentes e impressionantes assim como essas em nosso planeta? Comenta aí qual delas foi a que mais te surpreendeu e se tiver gostado do vídeo deixe o seu like para que possamos trazer mais conteúdos como esse. Bom, por hoje é só, vamos ficando por aqui. Esperamos que tenha gostado. Um abraço e até a próxima!